Belsazar foi um rei que assumiu no lugar de Nabucodonosor e ele, como todo bom governante, ele teve várias ideias e dentro dessas ideias ele teve a ideia de fazer um carnaval, uma festa típica de carnaval. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, ideias humanas Deus abençoa. Diga comigo, ideias humanas Deus abençoa. Princípios Deus sustenta. Princípios Deus sustenta. Amém? Então o rei, ele teve boas ideias. E até então ele era um rei bem-sucedido. Mas qual que é o problema de você ter boas ideias? É que as boas ideias, elas morrem em si mesmo. As boas ideias, elas não são duradouras porque ela não consegue preencher os vazios do coração. Ela é momentânea, ela é para aquela situação, para aquele momento. E aí então, por isso, gostaria que você levasse muito a sério o que você vai ouvir. Por isso você vê muita gente boa quebrando, muito casamento bonito fracassando, muito estabelecimento sendo encerrado as atividades, porque a pessoa teve uma ideia legal, vamos abrir uma loja, vamos vender isso, vamos fazer aquilo, vamos aquilo outro, e aí Deus abençoa ideias, mas as bênçãos de Deus não são eternas, elas são passageiras, são duradouras. Um exemplo bobo, você tem um carro, aí Deus te abençoou o seu carro, aí passa um tempo, você vai e troca de carro, compra um carro melhor ou um carro pior, mas você trocou de carro, e aí? O que aconteceu com a bênção de Deus? Encerrou a partir do momento que você se desfez daquele carro. Então as bênçãos de Deus, elas não são eternas, algumas sim, mas a grande maioria não. As bênçãos, elas são momentâneas. Então por isso que você vê que a vida, ela está dentro de um ciclo, onde a gente desfruta da bênção de Deus, e por isso que a gente clama o tempo todo, porque a gente sempre quer continuar sendo abençoado, porque a gente sabe que aquilo não vai durar muito tempo. E aí quando a gente fica somente no campo das ideias e de ser abençoado, isso é terreno. Então Deus abençoa. Então você entende por que o maconheiro tem uma loja boa para vender celular, você entende por que o outro tem não sei o que fazendo coisa errada, porque Deus abençoa boas ideias. O rei Belsazar tinha excelentes ideias, só que como as ideias não preenchiam o vazio do seu coração, para ele poder se manter no topo, para ele poder se manter útil, para ele poder se sentir vibrante, ele continuava tendo boas ideias. E aí ele teve dessas boas ideias, uma ideia excelente, mas maligna. Por quê? Porque você já não consegue mais fazer a separação do que é bom do que é ruim. E aí ele teve a ideia de fazer um carnaval. Amém? Quem está me entendendo? Ele teve uma ideia de fazer um carnaval. Dentro deste carnaval, aparece uma mão no lugar e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsi. E a tradução, o próprio versículo diz, pesado foste, achado em falta, e hoje tu morrerás. Essa é a tradução literária do texto. Não tem segredo nenhum, está lá no texto. Só que antes de Daniel trazer a interpretação, o rei então chamou as pessoas que apoiavam as suas ideias, porque a gente tem essa mania de correr atrás de quem nos apoia a fazer coisa errada. Ah, pastor, eu não sou assim, não. Quando você quer namorar aquele cara que não vale R$1, você não vai perguntar para sua mãe, você vai perguntar para sua amiguinha. Doeu? Mas foi assim tão rápido. Você não vai perguntar para as pessoas que querem o seu bem, você vai perguntar para as pessoas que vão falar o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Isso é em todas as áreas da vida. Emprego, vou mudar de emprego. Às vezes não é um bom negócio, mas a pessoa quer ir porque ela é teimosa. Para quem que ela vai perguntar? Para quem já se ferrou na vida. Aí ela fala, vem se ferrar e ser infeliz comigo também. É assim. E aí o rei pegou e chamou os seus inteligentes, os seus sábios, fez acontecer, papapá, e ninguém conseguiu interpretar, porque ninguém conhecia aquela língua, ninguém conhecia aquele dialeto. Uma coisinha que aconteceu lá em Babel, e eu vou poder explicar hoje à noite com mais profundidade. E aí então o rei vai e faz uma pergunta para Daniel no versículo de número 13. Você é aquele Daniel, dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Daniel estava com cerca de 80 anos.
O rei não queria saber aonde ele estudou. O rei não queria saber se ele ainda era crente. O rei não queria saber se ele ainda era uma pessoa topzera. O rei não queria saber se ele estava bem de vida. O rei não queria saber se ele mantinha a boa reputação. O rei não queria saber se ele era aquele Daniel que foi vencedor na cova dos leões. Essa palavra, aquele Daniel, diz muito sobre Daniel. Por quê? Porque o rei queria saber, esse Daniel, que está com 80 anos, é o mesmo Daniel que chegou aqui com 17? O coração desse Daniel de 80 anos é o mesmo coração daquele de 17? Ou esse Daniel de 80 anos é um velho moribundo, é um velho chato, é um crente chato, é o velho de 1 Reis capítulo 13, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa ferida, é uma pessoa não sei o quê, papapá. Porque isso eu não quero. Eu quero saber se esse Daniel com 80 anos é o mesmo Daniel que tinha 17. Na paixão, no amor, na devoção, na entrega, na renúncia, no caráter, no serviço, na obra, na disposição. Que Daniel está na minha frente? E aí ele pega, e por muitas e muitas vezes, talvez aqui palavra minha, não do texto, Daniel deve ter respondido: sim, sou eu, o mesmo Daniel de 17 anos. E por muitas e muitas vezes o Senhor nos confronta. E Ele pergunta para você: que crente que está descendo daquela igreja para essa? Aquele que só reclama? Aquele que vê defeito em tudo? Aquele que nada está bom? Aquele que ninguém pode falar nada, que você fica magoado 6 meses, 1 ano, 10 anos, uma vida, parece que nunca se cura. Confunde comentários com falar mal. Quem é o crente que está descendo para cá? Aquele que estava lá em cima e que estava tudo lindo e maravilhoso? Ou aquele que aceita o desafio e vai interpretar o que está escrito na parede? E aí a gente responde: não, é o mesmo Daniel. Claro que é o mesmo Daniel. Pô, não, senão não teria vida. Eu estou aqui, a prova viva é isso. Daniel respondeu a mesma coisa. E aí o rei pegou e fez um teste com o Daniel. O rei falou para ele: se você interpretar o que está escrito na parede, eu vou te tornar o terceiro mais importante no meu reino. Quem não quer, irmãos? Se o Lula te ligar agora e falar: Deus colocou no meu coração de te chamar para ser ministro das igrejas evangélicas, tu não ia? Eu vou correndo, vocês se virem. Irmãos, Deus tem uma obra maior na minha vida, aleluia. Estou indo agora, o avião vai passar aqui e me pegar. Quem não vai? Se o Tarcísio, que é do estado, me ligar e falar assim: ó, vem aqui assumir uma secretaria, eu quero, ele partiu. Liga para a convenção e pede outro pastor para lá. Porque a gente aproveita as oportunidades da vida, sim ou não? Aproveita ou não aproveita? Aproveita. Se o seu patrão chega para você e fala assim: eu vou te dar um aumento de salário porque você trabalhou bem em cima, você vai falar: não? Não fiz mais que a minha? Quem já fez isso? O senhor me contratou para me pagar R$2.000, eu não fiz mais do que a minha obrigação, pode guardar o seu dinheiro. Poxa, a gente já liga na Laroca, me vê logo 2 pizzas, uma de abobrinha, uma de atum. Já vai lá na loja, já compra logo uma Lacoste, eu ia falar Laguste. Mete uma Lacoste, dá 25 do março no bolso e sai andando. Porque a gente quer se dar bem na vida. E aí, o que acontece? Daniel responde para o rei no versículo 17: pega os seus presentes e dê para quem você quiser, porque eu ainda sou o mesmo Daniel de 17 anos. Eu não quero nada. Lá atrás eu não quis nada.
No meio do caminho, na cova dos leões, eu não quis nada. E agora, aqui no final da minha vida, eu também não quero nada. Porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem me chamou para este lugar. Eu sei a posição que Deus me colocou. Eu sei aonde Ele quer me levantar. Eu sei o que Ele pode fazer através da minha vida. Eu sou Daniel, camarada. Então, o desafio do Senhor para você nessa manhã é exatamente esse. Que Daniel que está descendo para cá? O Daniel que vai ficar nas desculpas? Não, porque Nabucodonosor não me entregou o reino, deu para o filho. Mas aí o filho poderia ter falado, mas o Nabucodonosor pôs você como rei, tu não matou ele porque não quis. Mas é o Daniel de 17 anos, não faz coisa errada. Não, eu não vou porque ficou mais longe. E você acha que a Babilônia era pertinho? Eles tinham que atravessar de uma província para outra. De uma província para outra dava quase 11 quilômetros. Faz 11 quilômetros há quase 4.000 anos atrás. Faz para você ver o quanto é bom andar no deserto. Então o Senhor espera de nós essa manhã uma resposta. E a resposta que nós precisamos dar para o Senhor é exatamente essa. A mesma que Daniel deu. Eu não vou negociar a minha santidade com os manjares do rei. Eu não vou negociar a minha salvação com a cova dos leões. Eu não vou negociar o meu caráter com posições elevadas. Daniel foi governador da Babilônia no lugar de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor ficou sarado, ele devolveu a Babilônia para Nabucodonosor. Eu não negocio. O meu caráter, ele foi construído por Deus, não foi por homens. Deus pode até ter usado homens para forjar, mas para criar, não. Então o Senhor espera de cada um de nós aqui nessa manhã. Não importa a idade. Não importa o tempo que você tem de igreja. Não importa o que você já fez de bom, não importa o que você já fez de ruim. E o importante é qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor. Que coração Deus está recebendo nesse lugar. Ou Ele vai ter que trocar todo o povo, como fez no deserto, e entrar um povo novo em Canaã. Então o Senhor, Ele nos desafia nessa manhã a renovar as nossas forças. A fazer como Isaías disse. Renovarão as suas forças e voarão como águias. Então hoje, irmãos, é manhã de cura. Se permita se curar. Porque por muitas e muitas vezes, a gente se autoflagela. A gente pega alguma coisa que alguém falou e transfere aquilo para todos os problemas que nós estamos passando e preocupa no pobre coitado, não tem nada a ver com aquilo. E como eu disse na reunião, foi só um comentário. Não foi falar mal. Existe uma diferença entre comentar uma coisa que deu errado e falar mal de uma pessoa. E a gente não é obrigado a acertar sempre. Então a gente precisa olhar para dentro de nós nessa manhã e se perguntar: que coração eu vou entregar para Deus? Que coração o Senhor vai encontrar nessa manhã? Se Deus precisar de mim para ir na frente do rei e revelar para ele a escrita na parede, eu vou interpretar ou eu vou acusar? Daniel só interpretou e foi embora, deixou o resto com Deus. E às vezes a gente quer ajudar Deus a fazer as coisas. Quando Deus está olhando para dentro de nós e perguntando: qual o coração que tem aí, filha? Qual o coração que tem aí, filho? Cansado, rabugento, se desmanchando igual o da tartaruga lá do Kung Fu Panda? Ou tem um coração renovado, com uma mente sarada, com um espírito vivo? E nós podemos nos apresentar diante de Deus aos 80 anos e dizer: eu continuo o mesmo do dia que o Senhor me chamou. Eu continuo o mesmo que apontou o dedo para aquele eunuco e disse: eu
não vou me sujar com os manjares do rei. Daniel foi o homem mais perfeito que tem na Bíblia. Ele só perde para Jesus. E é por causa dessas coisas. Manter um coração saudável em meio à tempestade. Manter um coração saudável enquanto tudo dá errado. É ter a plena convicção de que eu sei por quem eu fui chamado. Eu sei que o que eu estou fazendo tem uma expressão máxima no reino de Deus, porque a minha recompensa não vem dos homens, vem do Senhor dos Exércitos que fez os céus e a terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos. E você se questionasse: como está o seu coração? Que coração que o Senhor está recebendo? Se é um coração que vai liberar perdão para ofensas mal entendidas. Se é um coração que vai se permitir ser renovado por um desafio que será lançado. Se é um coração que vai abraçar novos ministérios, abraçar novas causas. Até quando as pessoas vão ter que ficar chamando a nossa atenção para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor pediu para nós para que seja feito. Quantas pessoas gostariam, quantas pessoas oram, quantas pessoas pedem para estar no lugar que você está? Quantas pessoas se questionam: por que eu não tenho oportunidade? Por que eu não tenho chance? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? E a gente leva o nosso ministério de qualquer jeito, a gente leva o nosso ministério de brincadeira, achando que Deus não está vendo essas coisas. Aí você pode até usar como justificativa, falando: pastor, eu estou assim porque o meu coração está cansado, porque eu já estou há 80 anos na Babilônia, eu sei como funcionam as coisas de cor e salteado. Mas Belsazar fez uma pergunta, irmão, que muda todo o livro de Daniel. A pergunta foi: ainda é aquele Daniel? Ainda é aquela mulher que clamava com coragem, ainda é aquela mulher que profetizava com coragem, ainda é aquele homem que buscava o Deus, que buscava a Deus, ainda é aquele homem que tinha visões, ainda é aquele jovem que queria ganhar o mundo para Jesus? Ou a gente vai se contentando com as belezas da Babilônia, a gente vai se contentando com as coisas que tem na Babilônia, a gente se permite se perder, mesmo estando dentro do reino. A gente se permite se perder. Aí a gente não dizima mais, a gente já não oferta mais, a gente vai tropeçando aqui, caindo ali, levantando acolá. E o Senhor nessa manhã, Ele espera uma resposta de nós. A resposta que Deus espera é: ei, sou crente. Você está na presença do rei, mas não é do Belsazar, é do Rei dos Reis. E que coração nós vamos apresentar a Ele? E que coração nós vamos entregar a Ele? Um coração renovado, um coração sarado, um coração perdoador, um coração que entende que pode fazer infinitamente mais. É claro que Ele vai pedir para você abrir mão de algumas coisas, é claro que Ele vai pedir para você encarar outras coisas, é claro que Ele vai entregar desafios novos, é claro que Ele vai te usar. Mas Ele precisa saber quem que está aí dentro. Ele precisa saber quem está aí dentro. Em nome de Jesus.